Muito bom dia, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso encontro da madrugada com Deus, nesse terceiro ano dessa jornada, viu? Terceiro ano da madrugada com Deus, para a honra e glória do nosso bondoso Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje uma data muito especial, né? Aniversário do nosso amigo, irmão aqui, companheiro dessa jornada, Márcio Azevedo. Deus continue te abençoando, homem de Deus, fortalecendo sempre a sua fé, ajudando nas suas lutas, na sua caminhada, até que Jesus venha para nos buscar, Márcio. Que você continue crescendo, amigo, na graça e no conhecimento desse Deus maravilhoso, viu? É muito bom tê-lo aqui conosco nessa jornada. Que esse dia seja um dia especial, muito especial para você. O maior presente que o Senhor te dê hoje seja a garantia, a certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Um grande abraço, meu irmão. Deus te abençoe ricamente. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro da madrugada com Deus. Saudando com alegria nossa irmã Rosane, a irmã Vilma Rangel, que está de volta. Sejam todos muito, mas muito bem-vindos mesmo. Eu quero convidar aqui para orar conosco. Deixa eu ver aqui. Parece que faltou energia por aqui, irmãos. Faltou energia aqui em casa. Estou só com a luz aqui. Deixa eu ver isso aí. Muito bom dia, meu pastor Robson, amigo. Bem-vindo, pastor. Uma alegria tê-lo aqui conosco, homem de Deus. Deus te abençoe, pastorzão. Dá um bom dia para esse povo aí, pastor. Bom dia, Mário. Bom dia a todos. Parabéns, Marcinho. Deus te abençoe ricamente, viu? Rapaz, o mês de abril tem muito aniversário. Abril foi aniversário da minha mãe. Ontem foi do meu filho. Não é? Antes de ontem foi da minha madrinha, minha tia. E hoje é de Marcinho. Amanhã é de outro primo meu. Esse mês de abril é cheio de aniversário de gente chegada a gente. Gente Deus importante, abençoe. né? Ô, Mário, você falando, dando boas-vindas à irmã Vilma de volta aí. Eu lembrei, cadê Rita Naide, rapaz? Que eu não vi mais Rita Naide por aqui. Ela aqui, ela está aqui com a gente. Ela tá aí hoje? Tá, vou Essa semana eu convidar. tava lembrando dela. Eu digo, rapaz, nunca mais eu vi Rita Naide aqui na madrugada. Pois é. Ela passou uns dias aí viajando, pastor. Você sabe que só não Ah, viajando, né? é verdade. Viaja que é uma Tá beleza. bom. E está aqui de volta com a gente. Quero convidar a irmã Rita Nadi para fazer essa oração de abertura. Rita Nadi, bom dia, Rita. Rita, está me ouvindo? Pode abrir seu áudio? Abri, estou ouvindo Pronto. sim. Bom dia, bom dia. Está meio escuro aí, né, Rita? Ela não passou perfume, não. Ela abriu a câmera, mas está tudo escuro ali. Então o perfume não é de boa qualidade, não. Pastor Robson, eu tô rouca. É que eu tô despenteada. Eu não vou abrir agora, não. Tô dizendo que o Tô perfume não é de boa qualidade, aí, Não tá é de vendo? boa qualidade. Tem que usar o francês. Vamos orar. Eu quero convidá-los, vamos sim, nos consagre a Deus nesse momento, irmã Rita, nos apresente a Deus, peça a bênção do Senhor sobre a nossa jornada de hoje, viu? Sim. Amém, Senhor Jesus. Nesse momento estamos aqui pedindo a tua bênção, Senhor. Eu também quero, de um modo especial, pedir que o Senhor me tire essa rouquidão e nós sejamos assim agraciados por ti, que é um privilégio muito grande nós estarmos dormir, deitarmos e dormir e ser acordado pelo Espírito Santo, pelo Senhor Jesus, nos acordando para nesse momento recebermos as bênçãos do Senhor. Nos Amém. abençoa, Pai. Abençoa todos que vão fazer a programação desta hora, todos aqueles que vão abrir a palavra, que vão estar falando, que sejam imbuídos pelo Espírito Santo de Deus. Nos abençoa, Senhor. Nos dá uma sexta-feira de alegria, dia de preparação, mas que desde já nós esteja recebendo as bênçãos do céu sobre nós. Amém. Abençoa o pastor Robson, abençoa o pastor. Abençoa Mário, Senhor, e abençoa a todos. E cura a perna do irmão Ademir,
para que ele fique Sempre mais ajudando, né? alegre, para em janeiro nós podermos se encontrar. Em nome de Amém. Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Louvado Eu seja tô Deus. rouca. Obrigado, minha irmã. Deus continue te abençoando ricamente, viu? Fique lá no Amém. boa aí dessa rouquidão. Muito bem, vamos louvar o Senhor. Vamos cantar louvores a esse Deus. Vamos cantar um hino que fala sobre a nossa jornada, né? O segredo da madrugada. Vamos louvar o Senhor com alegria nesse momento. Eu vi quando você se levantou. Eu vi quando você se espreguiçou e foi se ajoelhar. Eu já sabia o que você ia fazer e fiquei tão feliz. Me alegrei só de saber que em meio a tanto sono você escolheu a mim. Achei tão engraçado quando você bocejou sem querer e me pediu desculpa, pai. É que o dia foi difícil e eu tô cansado demais. Achei tão lindo. Eu queria que você soubesse que mesmo quando não consegue expressar em palavras o que sente, que eu som dos teus pensamentos, sei tudo que se passa aí dentro do seu coração, cada intenção já decifrei. Só de ver você de joelhos eu já paro tudo aqui no céu. Só de saber que vai falar comigo, inclino os meus ouvidos, te dou atenção. Mas quando vejo você quebrantado, seu rosto molhado, eu não resisto, não. Porque o choro de filho na madrugada acerta em cheio o meu coração. Eu vou honrar cada madrugada que você orou, cada vez que você se ajoelhou ao lado da cama pra falar comigo. Vou recompensar cada lágrima que derramou, cada vez que o cansaço você suportou, só pra falar comigo. A cidade inteira dormindo e eu te ouvindo, porque eu amo quem de madrugada ama estar comigo. Só de ver você de joelhos eu já paro tudo aqui no céu. Só de saber que vai falar comigo, inclino os meus ouvidos, te dou atenção. Mas quando vejo você quebrantado e o seu rosto molhado, eu não resisto não. Porque o choro de filho na madrugada acerta em cheio o meu coração. Eu vou honrar cada madrugada que você orou, cada vez que você se ajoelhou ao lado da cama pra falar comigo. Vou recompensar cada lágrima que derramou, cada vez que o cansaço você
suportou só pra falar comigo. A cidade inteira dormindo e eu te ouvindo. Porque eu amo quem de madrugada ama estar comigo. Eu amo só você e eu. E a cidade dormindo. Antes de você vir para a madrugada com Deus, você precisa ter um encontro primeiro com o Senhor da madrugada, com o dono de tudo. Se não deu tempo, depois daqui você precisa ter o seu momento a sós com Deus. Não há apenas... A madrugada com Deus é uma bengala onde você deve caminhar, se sustentar. Mas você precisa ter o seu momento pessoal com Deus, você e Deus. Antes e depois, e durante o dia, né? A madrugada é um instrumento que nos motiva a estarmos buscando incessantemente a presença do nosso bondoso Deus. Não deixe de ter a sua comunhão pessoal com Deus antes ou depois da madrugada com Deus. Principalmente depois, né? Precisamos passar o dia inteiro na presença do nosso Deus. Estamos de volta. 10 minutos, passa ligeiro, né? Passa muito rápido, 10 minutos. Espero que você tenha aproveitado esses 10 minutinhos aí. Eu observei que alguns não conseguiam abrir o microfone, né? Não tem como abrir o microfone, só você mesmo pode abrir o seu áudio e a sua câmera. Mas muito bem, queridos, voltamos à nossa sala principal e nós vamos estudar um pouquinho sobre o capítulo. Eu já estou com minha Bíblia aberta aqui, irmãos. Você está com a sua Bíblia aí, é o capítulo 27 do livro de Jó. Se eu estiver errado aí, me corrijam, tá bom, irmãos? Mas eu acho que é o capítulo 27, não é isso, pastor Robson? É isso mesmo, amigo. Pronto. Pastor Robson, antes de entrarmos aqui no nosso tema de hoje, como é que está o clima aí? Está quente? Muito abafado, Mário, um calor. Aqui é o ventilador ligado a noite toda, janelas abertas e ventilador ligado. Está vindo uma grande chuva por aí, viu? Em nome de Jesus, estou orando por isso. É isso aí, pastor. Minhas plantinhas estão lá pedindo que Deus tenha misericórdia. Mas é isso mesmo. Tá bonito o sítio, eu estive lá ontem cedinho. Até tirei umas fotos lá das flores e tal, a gente está molhando lá, mas é um trabalho. E aí quando chove é uma maravilha, uma benção. O senhor falando assim, a gente olha para cima, ela fica com saudade desse lugar aí, pastor. E eu estou com saudade de Macharanguape. Vamos lá, pastorzão. Mas, Hoje, pastor... Sim, pastor, pois não, pode falar. Esse é Macharanguape, Mário. Macharanguape é uma maravilha. Preciso paraíso. mesmo. Eu preciso. É pastor. uma maravilha. Eu estou querendo, no dia 11 de setembro, né? É aniversário de casamento. Eu estou querendo passar uns dias aí em Macharanguape, pastor Robson. Quero dar um pulo Olha aí, lá, Zilma. conhecer Macharanguape. Dar de presente à minha esposa esse encontro, passar um final de semana, né? Uns 3 dias aí em Macharanguape. Vale a pena, viu, Mário? Vale a pena mesmo. Vale a pena. Pronto. Depois eu vou conversar com o Zilma, mas o negócio é que Zilma não consegue falar, né, pastor? Eu imagino a agonia que ela deve estar, viu, Mário? Ela já botou aí, ó. Sem conseguir. Eu imagino a agonia que ela deve estar sem poder falar. Como ela está aí, ó. Porque não tem coisa pior para quem gosta de falar muito que nem nós, poder falar. Tem coisa pior. Pense numa angústia. Pegue leve, pastor. Pegue leve com o Zilma, pastor. Eu tô com dó. Ô, Mário, antes de entrarmos na mensagem de hoje, eu queria dizer o seguinte: vão orando aí por nós, que nós queremos, pela graça de Deus, inaugurar a igreja aqui de Amém. Nordestina ainda este ano, daqui para outubro, em nome de Jesus. Eu já comecei a pintura ontem comecei a pintar a igreja. E
Eu espero que a gente vai terminar a pintura para colocar o piso. E eu espero que até o mês de outubro, eu quero ver se a gente inaugura em setembro, né? E aí queremos trazer um evangelista para cá, para fazer um evangelismo aqui pelo menos 3 meses. E aí, lá para setembro, a gente fazer a inauguração da igreja e vocês aqui, né? Eu não sei onde é que eu vou botar tanta gente. Tanta gente que disse que vem para essa festa, que eu não sei onde é que eu vou botar tanta gente. Mas a gente dá um jeito. Vai dar que dar um jeito aí, arma a barraca aí. Vamos trazer Zilma lá de Massaranguape para cá. Zilma tem que estar aqui, não pode estar fora, não. Pronto, comprometeu já, viu, Zilma? Não, ela dê seus pulos aí, se ajeite. Parece que ela saiu aqui. Ela se ria. Muito bem, pastor Robson. O capítulo 27 do livro de Jó, mais uma vez, ele vem falando sobre a sorte dos ímpios, né? A sorte dos perversos. Esse capítulo, na verdade, a gente já parece repetitivo, né? Mas os companheiros de Jó... fato, é repetitivo. É repetitivo, a gente deve lembrar que são vários homens que estão falando, né? Então, eles fazem as acusações, Jó se defende, Jó se defende. Então, um fala, depois o outro torna a falar a mesma coisa. Na verdade, esses capítulos onde os amigos de Jó estão falando, basicamente, eles repetem o que o outro já disse, né? Usam argumentos para tentar convencer Jó da sua impiedade, para convencer Jó do seu pecado, e Jó não tem pecado, Jó olha e não vê pecado, e Jó rebate o que eles estão dizendo. Agora, nesse capítulo 27, é interessante o que Jó fala. E como é interessante, quando você bota uma coisa na cabeça, mesmo diante dos fatos, tem gente que não quer mudar a ideia. É o caso dos amigos de Jó. Não é? Eles botaram na cabeça uma coisa e aquela ideia não muda. Por exemplo, eles botaram na ideia na cabeça que o ímpio vai sofrer logo, que vai ser castigado, que vai ser punido. E não é verdade, nem sempre acontece isso com o ímpio. Não é? É como os discípulos no tempo de Jesus, eles botaram na cabeça que o Messias vinha para destruir Roma e dar de volta o reino para Israel, e isso estava na cabeça deles, e eles esqueciam o resto do que a Bíblia dizia, né, a respeito do sofrimento do Messias, da morte do Messias. Eles não queriam saber disso. Por quê? Porque tinham botado na cabeça que o Messias viria como um vitorioso, como aquele que ia liderar o povo de Israel para recuperar o reino, e era isso que estava na mente deles, e eles não aceitavam uma ideia diferente daquilo. Então tem gente que bota na cabeça que pau é pedra, e não adianta, você pega o pau, corta, mostra que o facão cortou a madeira, que tem aquilo, mas o cara diz, não, é pedra, é pedra, é pedra, é pedra, e não aceita de jeito nenhum mudar a ideia, mesmo diante das provas, diante da evidência. Era o caso dos amigos de Jó. Não é? Verdade. Aqui, deixa claro também, pastor Robson, você querendo participar da sua opinião, amiga, é só levantar a mão. Pastor, me ajude aí, se o senhor estiver vendo alguém com a mão levantada aí, me ajude, que a gente libera o áudio deles. Mas você querendo participar, pode levantar sua mão que a gente libera o áudio para você. Aqui parece que Jó está concordando com os amigos, né? Porque coisas ruins acontecem com pessoas más, mas acontecem coisas boas com as pessoas más também. E Jó também coloca aqui que tem gente má que vive a vida toda e não sofre nada. Não sofre nada. Exatamente. Mas Jó também tem um conceito equivocado aqui, é porque ele achava que era Deus quem estava perseguindo ele, era Deus que amargurava a alma dele. Ou seja, aquele conceito que muita gente ainda tem hoje, de que tudo que acontece com a gente é Deus que faz. Não é? E não é sempre assim. Deus permite, é verdade. Tudo que acontece nesse planeta é com a permissão de Deus. Mas nem tudo que acontece, Deus quer que seja assim. Não é a vontade de Deus, é porque existem outros fatores que a gente precisa considerar. Nós temos livre-arbítrio. E quando nós fazemos escolhas, as consequências dessas escolhas, elas virão. Entendeu? Se você joga uma pedra para cima e fica embaixo, ela vai cair na sua cabeça. E você vai fazer o quê? Pedir a Deus que tire a pedra. Desvia a pedra, Senhor. Você joga a pedra para cima e diz, agora desvia, Senhor, desvia. Não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus já disse. Então, a gente precisa ter ideia de que existem outros fatores. Não é só a vontade de Deus que prevalece. Ele também respeita as nossas escolhas. Ele respeita o livre-arbítrio que ele nos deu. E as coisas acontecem como fruto de todas esses elementos, né, estão envolvidos aí. Né? Existe não só o meu pecado, mas existe o pecado do meu irmão,
Então, tem gente que sofre como consequência não do próprio pecado, mas do pecado dos outros, não é? Aquela história de você, às vezes você está no lugar errado, na hora errada. Não acontece isso? Isso. Você foi lá fazer uma coisa e de repente acontece. Agora você estava lá naquele momento, não é? E aconteceu um outro fator, um outro problema que te afetou. Você não tem nada a ver com a história, mas você acaba sofrendo. Acaba Não é? sofrendo. Exato. Exato. Isso acontecia lá em Israel. Quando um rei era mau e o povo era levado para o cativeiro, tanto sofria o ímpio como o justo, né? É Em verdade. consequência do erro do rei, do pecado do rei, né? Então, às vezes acontece. E Deus permitia, mas era vontade de Deus? Não, ele não avisou antes para o pessoal não fazer as coisas. É. E tem um detalhe, né, pastor? Deus ele envia chuva tanto para o justo como o injusto. O sol brilha sobre os maus, sobre os bons, sobre o justo, sobre o ímpio. Mas é também aquele, que a Bíblia chama de um mal sobrenatural, né? O inimigo, que ele causa problemas em geral. Isso é independente de se... É como o senhor falou, Deus permite, mas fica longe de nós, queridos, fazer qualquer tipo de avaliação nesse sentido para quem está sofrendo, como o senhor acabou de falar aí. Tem um verso aqui que eu até sublinhei aqui na minha Bíblia, né? É o verso 6. Né? Certo. O verso 6 aqui é interessante o que Jó diz. Né? Ele diz: a minha justiça me apegarei e não a largarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Ou seja, Jó tinha uma consciência tranquila. Ele olhava para si mesmo, ele não tinha aquele negócio. Tem gente que tem aquela falsa modéstia, aquele negócio de querer se condenar por aquilo que ele sabe que não fez, mas para tentar agradar, para tentar. Ele não. Ou você me convence de que eu errei, amigo, eu não aceito esse erro, não, porque eu não fiz isso. Então me convença de que eu fiz, porque eu olho aqui e eu não vejo. Não é? E é fato que às vezes você faz uma coisa errada e você não percebeu que está errado, isso aí acontece. Né? Mas aí quando é honesta, quando a pessoa diz, não, rapaz, você fez assim, assim, tá certo, aí você cai na real, não, realmente. Mas tem coisa que você tá consciência tranquila, você tem certeza que você não fez aquilo, né? Que você não agiu mal, não é? Você tem consciência. E você não vai dizer que agiu mal só para agradar ou para satisfazer o que o outro está dizendo. Foi o caso dos amigos de Jó. Os amigos de Jó tentaram convencer Jó todo o tempo de iniquidade. Jó disse, não, eu olho para a minha vida e não vejo. Não Como é que vejo. vocês estão dizendo que eu fiz uma coisa que eu sei que eu não fiz? Né? Jó não aceitava assumir uma responsabilidade por algo que ele não tinha feito e ele tinha consciência disso. É como quando você paga uma pessoa e ela vem te cobrar de novo, né? De novo. Ela vem cobrar você de novo. Disse, não, rapaz, não, rapaz, eu te paguei. Não, você não vai. Paguei, sim, eu tenho certeza. Não é? Por isso que é bom, negócio de dinheiro, é bom você ter ou documento ou testemunha, né? Para não sofrer, ele tem que pagar de novo, né? Isso, Então, assim, mas exatamente. se você tem convicção daquilo que você fez, então você não pode negar o que fez. É o que Jó diz aqui. Longe de mim, né, dar razão a você, até que eu expire, nunca afastarei de mim a minha integridade. A minha justiça me apegarei, não a largarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Eu não fiz. Né? Eu não estou devendo. Então, que Deus me mostre. E ele desafia Deus. Exato. Jó Exatamente. desafia Deus. Mostre a minha iniquidade para que eu dela me arrependa. Onde foi que eu Ele cometi pede, pecado? ele pede uma audiência, né, pastor? Ele diz Exato. assim. Ah, se eu pudesse estar diante dele, eu ia mostrar. Se eu pudesse. É Então, verdade. veja, esse é o argumento de Jó. Aí depois ele vai dizer que realmente o ímpio vai sofrer. Aí Ô, ele fala pastor, das o senhor sortes dele. falou aí agora, já vou tocar nesse assunto, pastor. Verso 10, pastor. Deixa Sim, eu ver se eu entendi ou como o senhor entende. No verso 10 ele diz, deleitar-se-á é uma pergunta, né, que ele faz. é. Deleitar-se-á o perverso no Todo-Poderoso invocará a Deus em todo tempo. É como Não, se Jó estivesse dizendo assim, o ímpio ora apenas em ocasiões oportunas, né? Não ora todo, não é um hábito do é, ímpio orar, não tem prazer em Deus. não Né? tem, né? Eu Exato.
Eu entendi dessa forma, que o ímpio aqui, ele não tem esse desejo de buscar, a menos que Não, aconteça ele não, algo, não busca Deus. O não povo de Deus não busca. está buscando, quanto mais o ímpio. Os crentes não estão buscando a Deus, quanto mais o ímpio. A coisa está feia, Mário. A coisa está séria, não é brincadeira, não. Você agora A foi gente, o fundo povo aí. está brincando com coisa séria. Eu fico, às vezes, olhando assim, eu digo, meu pai, a gente está vacilando. Ontem eu fiz uma visita, ontem à noite, a uma família que tá sem vir para a igreja e tal. Estive conversando com eles sobre isso, né? Eu digo, rapaz, olha o tempo que a gente está vivendo, amigo. Olha o tempo que a gente está vivendo, olha as coisas como estão acontecendo aí, não é? O fim está chegando e o povo está vacilando, entendeu? Aí por coisinhas, por bobagem, aí não vai mais. Alguém falou alguma coisa que ficou É chateadinho, verdade. É, ficou nervosinho, ficou zangadinho, e aí ele fica zangado e se vinga nele mesmo. Eu acho interessante. é, É a nossa burrice. Nós somos muito tacanha, Mário. A gente fica zangado com o irmão que fez uma coisa errada com a gente se vinga da gente. Quer dizer, porque quando eu me zango com o irmão e deixo para a igreja, quem é o prejudicado? É ele que me fez o mal ou eu que não é, vou à presença de Deus? exato, pastor, Eu estou verdade. me vingando. E a Bíblia diz isso. O Senhor disse: não vos vingueis a vós mesmos. Né? Então não se vingue você mesmo, irmão. O irmão lhe fez o mal, vá orar por ele. E deixe, se ele não quiser ir para a igreja, que ele não vá. Agora você não deixe de ir, não. Não deixe de buscar a Deus porque alguém lhe ofendeu. Né? Então as pessoas estão muito melindrosas hoje. É uma E aí eu estive conversando fragilidade, com eles lá, batemos um bom papo, mas eu fico preocupado com esse povo que é fica muito com esses frágil, pastor. milindrezinhos. Né? O pastor Gilson Brito disse que temos uma geração de cristais. Qualquer coisa É, se quer, qualquer coisa está quebrando, é tá verdade. quebrando. O povo está numa sensibilidade, né? Tudo hoje é ofensivo, tudo hoje o povo se Verdade. revolta, tudo o povo se zanga, o povo está muito melindroso, né? Hoje Aconteceu, tudo é mas bullying, o senhor falou disso aí, tudo é pastor. ofensa. Eu me lembrei de uma situação que eu não vou citar o nome, por questões éticas, um pregador fez uma mensagem muito forte mesmo, muito, sabe, dessa mensagem que abala a pessoa. E teve um irmão, que eu não vou citar o nome dele, ele saiu aborrecido por conta Eu fico olhando, pastor, hoje em dia tem que se pregar mensagens que massageiam o ego dos irmãos. Não se pode mais chamar a atenção para correção, para edificação, para exortação, porque há aqueles que ficam Exato. chateados, né? Ficam Eu acho que é Ezequiel feridos. que diz, né? Fale-nos palavras agradáveis, né? Fale-nos palavras agradáveis. Então, o povo quer ouvir coisa que agrade, que Que massageie o agrade, mas coração, o ego. isso. Uma coisa que Mas chama a atenção aqui também, pastor, no versículo 18, né? Aliás, o verso 14 até o. Mas o verso 18, ele diz: ele edifica a sua casa, ele aqui o ímpio, né? o ímpio Como, como a da traça. Ou seja, o que o senhor acabou de falar aí, pastor. É aquela questão da fragilidade. A traça aqui é símbolo de fragilidade, né, pastor? Porque a casa da Uhum. traça, qualquer coisinha, se acaba, né? Nós temos uma geração de adoradores que são impotentes espirituais, né? São muito frágeis. E quando ele se foca aqui, a questão não estou me referindo aqui ao cristianismo, mas Jó mostra que a fragilidade humana é como a casa de uma traça, que rapidinho se destrói. Você pega ali, dá um pitoque nela, acabou, não tem mais nada, e passa É, rápido. Isso mostra quão frágil é a, a, a vida é, humana. e Jó, na verdade, ele fala de que não tem, o ímpio ele pode não sofrer agora, mas no final, de fato, ele vai sofrer, né? No final, o destino do ímpio é a destruição, né? Então, ele fala aqui que aquilo que o ímpio acumula, quem vai desfrutar é o justo, porque o ímpio vai se acabar, e é verdade, né? Mas não quer dizer que o ímpio aqui já vai sofrer, não. Tem gente Isso. ímpia, tem bandido aí que é saudável, que a família está bem e tal. Eles têm o quinhão de sofrimento dele, mas nem sempre ele não. Eu sempre digo assim, olha, aqui nessa terra ninguém paga pecado, né?
Ninguém paga pecado nessa terra. Quem for pagar pecado vai pagar no lago de fogo. Aqui você sofre, às vezes, as As consequências do consequências. pecado. A irmã Lúcia quer falar, Mário. Abre aí o microfone dela. Pronto, pastor, agora. Deixa eu ver aqui, A irmã irmã Lúcia ou irmão Lúcia. Pedro? Nem sei. Pronto, deixa eu ver aqui, irmão Pedro. Bom dia, irmão Pedro. Pode abrir o áudio, por favor. Isso, já Bom está dia, aberto. Bom dia, está irmão Pedro. aberto. Está aberto. Estou escutando vocês, concordando plenamente, eu assino embaixo o que vocês estão dizendo, é isso mesmo. Agora eu quero dar uma boa notícia, que eu fiquei emocionado ontem, no canal do pastor Michelson Borges. Sim, Uma doutora, uma mulher fantástica, o nome dela é Lília Cristina Kozuki Gonçalves. Ela A Teia que praticava se o converteu. ateísmo. Ela praticava o ateísmo. ateísmo, isso. Ela sonhou com o grande conflito, pastor. Exato. Já ouviu esse vídeo? Sim, Já ouviu? sim, irmão. Sim. Já? É muito forte o testemunho dela. Impactante, pastor. Fantástico, fantástico. Eu fiquei emocionado. É verdade, é para emocionar mesmo. É para emocionar. Eu estou Não distribuindo aqui ó, vários livros já com os amigos aqui. Eu estou emocionado com esse testemunho. Deus seja louvado. Recomendar para muita gente aí que É aquela coisa, Aqui, pastor ó. Robson, a igreja, Aqui, ó. Já estou terminando, Mário. Aqui, ó. Só que eu estou lendo o original, o o primeiro, o original. grandão. Esse aí Já é o estou chegando ao filé. final dele. Aí a picanha do cristão, pastor. que ela viu em sonho foi o original. Sim. Isso, é isso aí, É isso aí. Original também, né? É isso aí, encadernado. Olha, um abraço carinhoso para todos vocês aí, tá? Obrigado, irmão Pedro, pela sua participação, é sempre muito bem-vinda, viu? Vamos divulgar aí a Lília Cristina Kozuki. E divulgar o É só canal entrar lá do no pastor Michelson canal do Borges. pastor Michelson Borges. Exatamente. O canal dele tem uma eu acompanho audiência aí. muito grande. É Michelson é muito bom. Obrigado, irmão Pedro. Muito Um obrigado. abraço, pessoal, para Pastor todos. Robson, fechei seu áudio sem querer, pastor. Abre aí, homem. Isso. Obrigado, Pronto. irmão Pedro, pela sua participação, homem de Deus. Foi um prazer, irmão. Pastor, o verso 19 do capítulo que nós estamos lendo. O rico se deita. Deixa eu fechar aqui rapidinho. Se deita com a sua riqueza, abre os seus olhos e já não a vê. Né? Exato, pastor. Veja, ele acorda e se vê ali arruinado, né? E descobre que deitou rico e acordou na miséria, né? Ele se vê todo o seu trabalho, toda a sua riqueza, sem nada, e aí a realidade é... Eu estava ouvindo o pastor Robson, um depoimento de um empresário que, da noite para o dia, ele perdeu tudo, da noite para o dia, ele perdeu tudo na Bolsa de Valores. Foi uma queda assim, brusca mesmo. E ele contando, na verdade, aquelas palestras motivacional, que ele disse que os 3 primeiros meses foi horrível para ele, porque ele tinha amigos, ele tinha os familiares, e do nada ele perdeu tudo. E ele falando sobre o recomeço. Um homem já de meia idade, entre 40 e 50 anos, e ele disse que foi muito mais difícil recomeçar do que começar. E ele mostra que sempre é, né, pastor? Sempre é. Sempre é. Recomeçar é sempre mais complicado. É mais complicado. É aquela coisa, pastor, para quem saiu da igreja para voltar é mais difícil. É muito mais difícil. E ele fala, pastor, dessa questão. Esse verso de João me lembrou disso. O rico se deita com a sua riqueza, abre seus olhos e já não a vê. Pavores se apoderam dele como inundação de noite, a tempestade o arrebata. E ele conta a história de como ele conseguiu dar a volta por cima. Ele não tem mais a mesma riqueza que ele tinha, mas ele conseguiu superar aquele momento difícil. E ele cita alguns outros que perderam tudo e durante uma semana eles tiraram a própria vida.
E aí Sim, Jó nos chama a atenção desse detalhe, aqui, porque o homem acorda, se vê arruinado, ou na mão de criminosos, então quando ele acorda, descobre que a sua riqueza se foi. Para muitos é muito, mas é muito, muito difícil reagir, ou quase impossível. São poucos os que conseguem fazer isso. E aqui, no sentido espiritual, eu entendo que o ímpio ele pode ter toda a riqueza desse mundo, mas quando chegar naquele dia e não tiver a justiça de Cristo, a agonia será muito tensa para essas pessoas, né? Não apenas o rico, né, exatamente. pastor? Não apenas o rico, até o próprio cristão, que É, se diz cristão, que viveu uma vida religiosa, mas nunca se tornou um cristão, também vai passar por um momento ruim, viu? é verdade. A irmã Lúcia Carvalho quer falar também, Pois não, Mário. pastor, deixa eu ver aqui onde eu acho a irmã Lúcia. Pronto, irmã Lúcia, bom dia, irmã. Pode abrir seu áudio. Bom dia, irmão Marcos e os demais. Você aí, irmão Mário, comentando sobre Jó, falando sobre esse sermão que você, esse vídeo que você viu. E eu pensando aqui, esse homem perdeu tudo e falou que é difícil recomeçar, realmente. Mas o Jó, ele além de ter perdido tudo, ainda perdeu a saúde. Porque o homem, quando ele perde os bens, aquele que já nasceu rico, facilmente ele vende de novo os bens para ele, porque ele já sabe como, né, como procurar. E aquele que perde os bens e perde a saúde, é pior, porque estou pensando em mim. Quando a gente não tem saúde, a gente não tem alegria, a gente não tem perspectiva. E quando o Jó passou por isso tudo, eu fiquei imaginando. Imagine só a angústia dele. Sem praticamente a família toda foi dissipada, os filhos. É, a mulher falou coisa para ele que não deveria. Os amigos, pior ainda, porque geralmente quando a gente está sem saúde, sem dinheiro, a gente recorre àquele melhor amigo para ver se pode nos dar uma força, pelo menos em algo financeiro, né? Para a gente poder. E aqueles, pelo que tem aqui em Jó, aqueles amigos dele, a única coisa que levaram foi uma língua afiada para poder fazer eles descobrir onde estava o erro deles. E aí eu fiquei imaginando, né? Porque eu trabalho na comportagem, e se eu não trabalhar, eu não tenho como eu pagar minhas contas. E eu tive um problema seríssimo de coluna, que o meu ciático inflamou de tal forma que eu não conseguia carregar, não estou ainda boa para carregar a mochila, e estou sem trabalhar há mais ou menos 2 meses. Estou fazendo tratamento que uma amiga da igreja me proporcionou. E para mim tão difícil, tão difícil. Tem momento que eu choro, tem momento que eu me desespero, mas eu falo, Jesus, me ajuda, tem misericórdia. Parece que o negócio não vai passar nunca, essa situação minha. Imagine para Jó, que eu fico assim. Aí, graças a Deus, louvado seja Deus, porque tem esse livro de Jó. Agora que a gente, nessas madrugadas e esse tipo ano bíblico aqui que a gente está fazendo, aí a gente vê a situação do outro, porque a gente só compreende o outro quando a gente passa pela mesma situação, pela mesma estrada. Isso aí que eu fiquei pensando, imagine só, ele perdeu tudo, os filhos, perdeu os amigos, praticamente não valia muita coisa, e a saúde. Viu? É isso aí que eu queria dizer. Só isso. Obrigada. O peso foi grande, irmã Lúcia. O peso na vida de Jó foi muito grande, né? Realmente, eu não conheço nenhuma outra história como a de Jó. Na Bíblia, só Jesus. É, Depois de Jó, só Jesus. e o sofrimento de Cristo foi vicário, né? Foi para salvação. E Jesus nem passou pelo que Jó passou, né? Ele passou por coisas piores em outro sentido, Pior. mas assim, do ponto de vista humano, Jesus não perdeu a família, Jesus não perdeu 10 filhos, né? Então é complicado, né? Eu acho que Jó é a história mais dolorosa,
das Escrituras é a história de Jó, não é? Porque, como a irmã Lúcia bem falou, aí, né? Perdeu tudo, os bens, a família e a saúde, né? Mas tem uma coisa muito importante na história de Jó: não perdeu a fé. Não perdeu a Glória a Deus, fé. É né? verdade. Perdeu a fé. Isso é o que é mais importante. Pastor, partindo assim para o final, pastor, o senhor está com sua Bíblia aí aberta também? Eu queria que o senhor lesse, por gentileza. Eu vou abrir aqui Isaías 5. Isaías capítulo 5, pastor, eu tenho até marcado aqui na minha Bíblia. Espera aí que eu lhe digo, pastor, rapidinho aqui. Verso 20. Isaías 5, 20. Você está com a sua Bíblia em mãos aí, eu creio que esteja. Isaías capítulo 5, verso 20. Diz assim, pastor: ai dos que ao mal Ai, chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridão luz, não é isso? Está assim na sua versão? E da exato. luz, escuridade. Porém, põe o amargo por doce e o doce por amargo. Ou seja, aquele que faz distorção entre o santo e o profano é uma pessoa, pastor, maldita. Mesmo não tendo todas as respostas, né? Ou não compreendendo, pastor, o sofrimento de Jó, Jó se manteve íntegro, como o senhor acabou de dizer. Aquela luz que ele possuía, aquele relacionamento que ele possuía, nem a doença física, nada, nada fez a sua confiança despencar na justiça de Deus. Nós vamos Porque, ver para o final sim, do livro, nós vamos ver que Deus repreende Jó porque Jó não tinha uma compreensão mais clara sobre o mais próprio Deus, clara, isso, entendeu? Mas Deus diz para os amigos de Jó o seguinte: olha, vocês peçam a Jó que ore por vocês, porque vocês não falaram de mim o que é reto, como falou meu servo Jó, isso. Pastor, né? eu digo que... Pois não, conclua, pastor. Então, eu ia dizer isso, que Jó, na verdade, embora ele não tivesse toda a visão de Deus, como ele teve depois que Deus falou com ele, né? Mas o que Jó falou a respeito de Deus era correto. O próprio Deus diz isso, É, né? E os verdade. amigos de Jó não estavam torcendo o caráter de Deus. Mas Jó tinha uma impressão errada a respeito de Deus. E embora Jó dissesse que era Deus que estava perseguindo ele, em nenhum momento Jó pecou contra Deus. Jó só queria saber era por que ele estava sendo perseguido por Deus. É, Ele disse: por que é que o Senhor me persegue? O que foi que eu fiz, né? Então, a mão do Todo-Poderoso está sobre mim, mas ele esperava do próprio Deus. Jó chegou a dizer assim: olha, ainda que ele me mate, nele eu eu esperarei, esperarei, exato. né? Esse Então, mesmo poder, pastor, essa mesma garantia, essa mesma confiança é garantida para nós hoje. é. E aí, Mário, é interessante essas declarações de Jó, porque é o seguinte, irmãos, às vezes nós passamos por situações que nós não entendemos, nós não É, compreendemos, nós procuramos motivo e não achamos. não achamos. Aí vai ser muito importante para que a gente não se revolte, não abandone a fé, o quanto nós confiamos no Senhor, não é? Então, Isso, Jó, apesar de tudo isso, apesar de saber de pensar que a mão de Deus estava pesando sobre ele, mas ele sabia que Deus era bom. Ele disse: olha, se ele isso, está fazendo isso comigo, ele tem alguma razão. Eu quero saber só por que ele está fazendo isso comigo. Mas eu conheço meu Deus é um Deus bom. Não é? Então, ele não entendia o que estava acontecendo e ele buscava de Deus mesmo a resposta. E ele dizia: eu não quero entender, porque eu olho para mim, eu olho e não vejo o que é que está acontecendo, por que está acontecendo, mas eu estou esperando nele. Ele vai se levantar, ele vai me defender, vai chegar o momento que ele vai atuar em meu favor. Eu não desisto dele, eu me agarro ali. Eu digo: olha, ele vai me matar, mas eu estou aqui, eu não solto, eu não largo. isso é muito bonito, Entendeu? pastor. Isso é lindo demais. Exatamente. Isso é Agora, maravilhoso. comparando com essa garantia que temos, assim como Deus cuidou de Jó e não era responsável pelo sofrimento de Jó, Jó não entendia, mas ele tinha essa convicção. Comparado, pastor, Pronto. 1 Coríntios, capítulo 2, 9, eu abri aqui, olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração, em coração humano, que Deus te preparado para aqueles Deus que tem o preparado amam. para aqueles que o amam. Veja, É, o nosso sofrimento aqui não passará, pastor,
um lapso, um momento que, quando a gente comparar A irmã a White, ela glória, fala sobre isso. Ela diz que aqueles que chegarem ao céu, né, eles vão dizer, mas eu só sofri isso, eu precisava só sofrer sofri mais. isso, Eu só exatamente. sofri isso, foi muito pouco, né? O céu foi muito barato para mim, não foi caro de jeito É, nenhum, isso é nada o que eu sofri. Então é importante. Agora, eu queria chamar a atenção de uma coisa, irmãos. foi não, pastor. Vamos ter consciência. O livro de Jó abre para nós uma cortina que não abriu para ele, Isso. entendeu? O livro de Jó abre para nós uma cortina que não abriu para Jó, para ver o pano de fundo do sofrimento dele. Irmão, o sofrimento é causado pelo diabo. Não é Deus que causa o sofrimento. O sofrimento é causado pelo diabo. O mal não é Deus que traz o mal. É Satanás. Satanás é o originador do pecado e de tudo aquilo que o pecado traz consigo. Né? Então, não vamos atribuir. Eu tenho dito assim: tem pessoas que querem atribuir a Deus a obra de Satanás. Então, deve ter cuidado para não estar atribuindo a Deus aquilo que o diabo faz. Né? Mesmo as calamidades que acontecem, terremoto, essas coisas todas, a irmã White, ela diz É, isso no Grande Conflito. eu ia No falar Grande sobre isso, Conflito, a pastor. irmã White diz, isso não é Deus que faz, não. Deus não usa a natureza para destruir as pessoas, não. Quem faz isso é o diabo. Ele aprendeu É, a manipular a natureza e ele tem poder para isso. Agora, Deus permite muitas vezes que isso aconteça, mas não é Deus que faz. É o diabo que faz. Então, essas doenças, quando a pessoa vem, Deus, não foi Deus que colocou doença em ninguém, não, irmão. Deus não colocou doença, não. Né? Deus pode, quando a pessoa é teimosa, cabeça dura, Deus está falando, ela não ouve, Deus retira a proteção, aí pode. Deus pode retirar a proteção dele, como ele fazia com Israel. com Israel. Lembra que ele fazia isso com Israel? Naquela peregrinação do deserto, o povo ia pelo deserto, mas o povo começou a murmurar de Deus, o que foi Deus que fez? Tirou a proteção. Quando Deus tirou a proteção dele, o que aconteceu? As cobras começaram a morder o povo. As cobras já estavam lá. Deus é que livrava o povo. Mas como o povo se rebelou contra Deus, disse, não, vocês querem ir sozinho? Então vão. Você quer ir sozinho? Vá, vá. E se retirou a proteção. Aí as cobras vieram, aí o povo clamou a Deus de novo e Deus socorreu. Então Deus muitas vezes tirou a proteção sobre o povo de Israel por causa do próprio povo. E aí o diabo vai e ataca o povo. Nós temos que entender isso. Nós estamos sob a proteção de Deus, mas quando às vezes nos afastamos, quando desobedecemos, então muitas vezes Deus diz, filho, eu não quero que você sofra, mas já que você está querendo saber como é viver sem mim, como é andar sem minha proteção, eu vou tirar um pouquinho aqui para você sentir o peso. E aí ele tira, aí a gente sofre. Mas não é Deus que está Não é maltratando a gente, Deus. castigando a gente. Partindo já para o final, pastor, eu não sei o senhor, pastor, os demais irmãos aqui, mas eu acho, é a opinião minha, está ficando cada vez mais difícil viver em harmonia, em conformidade com a palavra de Deus. Todo cristão, irmão, sincero, todo cristão, ele tem passado ou experimentado a dificuldade de, como eu posso dizer, de sofrer injustiças, né? Nadar contra a correnteza nos dias de hoje, cansados, afligidos. A nossa única segurança, irmãos, está em olhar para Jesus. Não tem outra, pastor. Obedecer a sua palavra, vigiando, orando, como não? Nós temos que ser inteiramente dependentes do Senhor, assim como uma criança depende do cuidado, da proteção do seu pai. Está difícil hoje em dia, pastor. Isso aqui, nós estamos vivendo um período, pastor, de reavivados, que é um capítulo por dia. Mas o Senhor e eu, e alguns aqui mais experientes na caminhada cristã, nós somos de uma época que você lia a Bíblia em um ano, 3 capítulos por dia. Eu continuo fazendo. Continuo fazendo. Eu faço reavivado, mas eu continuo fazendo o ano bíblico padrão. Qual foi a Esse ideia? ano eu estou fazendo. A ideia, pastor, do Reavivados foi fazer com que a igreja se motivasse a ler novamente a Bíblia, né? Uhum. E eu acho que está ficando cada vez mais difícil isso. Eu temo chegar o dia, tomara que isso nunca chegue, de que agora vai ser um versículo por dia. Tomara que isso nunca aconteça. Mas veja, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado mesmo, muito cuidado. Hoje nós estamos passando por um período difícil. Nós já estamos vendo, né, pastor, por aí notícias do que está acontecendo com a disseminação, o compartilhamento desse livro Grande Conflito.
há um grupo de pessoas absorvendo com muita alegria, há um outro grupo que está se levantando contra igrejas evangélicas, líderes evangélicos, e há aqueles que não têm nenhum relacionamento com a igreja nenhuma, mas estão se aproximando de Deus por causa deste livro. Não seja sensível a qualquer coisinha você querer desistir de Jesus. Não vale a pena, irmãos. Não vale a pena. Como já disse, o pastor Robson falou agora há pouco, ainda que ele me mate, não é assim, pastor? Ainda que ele me mate, eu vou continuar confiando nele, porque ele é meu Deus, ele é bom. Não seja melindroso, irmãos, tenha muito cuidado. O sofrimento, ele é permitido para nos moldar. São os crisóis. A gente estudou pouco tempo atrás aqui essa lição falando sobre os crisóis. Se você não quiser passar pelos crisóis, você só tem uma saída, é desistir de Jesus. E desistir de Jesus, queridos, é perdição certa. Então passe pela dor, passe pelas lágrimas, mas não desista de Jesus. Porque, como Jó, nós também veremos o nosso Senhor, não só de ouvir, mas nós vamos vê-lo como ele é. É uma garantia para todos aqueles que permanecerem. Não é assim, pastor? Não desista de Jesus. Permaneça firme. Alguém falou mal de você, não se preocupe com isso, irmão. Falaram, até hoje ainda falam mal de Jesus. Né, pastor? Alguém falou mal do pastor Robson, aí o pastor, não, eu vou entregar, não quero mais saber de ministério, porque fulano... Que fale, que levante falso testemunho, que levante injúrias. Desistir de Jesus é suicídio, irmãos. Não desista de Jesus. Pois não, pastor? Vou ficar com o verso 6. A minha justiça me apegarei e não a largarei. Amém. A minha justiça é Cristo. A nossa justiça é Jesus. Nossa justiça. É o Senhor, justiça nossa, diz a palavra, né? Vamos nos apegar a Cristo e de maneira nenhuma vamos largar a nossa justiça. Não é a nossa própria não justiça, é nossa mas própria. É a justiça que o Senhor imputou a nós. Essa justiça é a pessoa de Jesus Cristo, não é? Então vamos nos apegar a Cristo e de maneira nenhuma vamos deixá-lo. Vamos ficar agarrado, não te largo, aqui grudado com Jesus. É? Eu faço suas as minhas palavras, pastor. Eu vou ficar com esse verso também, viu? Ele já está grifado aqui na minha Bíblia. Vou ficar com esse verso também. E para fechar, vamos cantar esse louvor lindo, não é? Que fala sobre... Dá uma ideia, meu irmão, desse louvor maravilhoso que nós vamos ouvir agora, encerrando, e depois a gente volta com uma oração. Vamos louvar o Senhor nesse... Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais vosso coração. Essas são palavras do Espírito de Deus, que outra vez você ouviu. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de sua mão. Mas qual será sua decisão? Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Ele tudo é. Resista mais ao convite. Nos braços de Jesus
juntos cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de sua mão. Mas qual será sua decisão? Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Pra qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Pra quem nada tem, Ele tudo é. Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Pra qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Pra quem nada tem, Jesus Cristo é tudo. Pra quem quer viver, Ele é o pão da vida. Pra quem quer viver, Ele é o pão. Jesus é o nosso suficiente. Tudo que precisamos está nele. Só precisamos estar com ele. Foi muito bom estar aqui com você, mais uma madrugada com Deus. Muito bom ter a sua companhia, ter a companhia e a orientação do nosso querido amigo pastor Robson, que tem sempre nos dado suporte aqui, nos trazendo esclarecimento. Muito obrigado, amigo, mais uma vez. Lembre-se, queridos, Deus está disposto a nos dar aquilo que nós não estamos pedindo, muito mais daquilo que pedimos. Ele é tudo que você e eu precisamos. Eu estou orando por você, você ora por mim, e esse Deus maravilhoso continuará agindo em favor de cada um de nós. Muito bom estar aqui com você, pastor Robson. Nos apresente a Deus, encerrando a nossa jornada de hoje, amigo. Pronto, amigo, vamos orar. Vamos agradecer ao Pai. Bondoso Senhor, querido Deus, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor, por mais esta manhã, onde tivemos a oportunidade de estar juntos na madrugada, clamando pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus, mais uma vez, nos dirigimos ao trono da tua graça, agradecidos, ó Deus, pela oportunidade, agradecidos por tua palavra que conforta o nosso coração e nos motiva a continuar olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Nós sabemos, ó Deus, que um dia todos vamos prestar contas daquilo que fizemos aqui. Tanto os que aceitamos a Jesus como Salvador, como aqueles que não aceitaram. Todos um dia vamos dar conta. Por isso nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor faça uma obra grandiosa em nossa vida, Amém. Para que naquele dia não seja a nossa vida que apareça, nossos pecados, mas que os méritos de Cristo sejam apresentados em nosso lugar. Amém. E que assim, Senhor, nós possamos receber a bênção da absolvição. Não porque não tenhamos pecado, porque nós pecamos, somos pecadores, mas porque aceitamos a tua oferta de graça, permitimos que Jesus Cristo tomasse o nosso lugar. E agora, Senhor, recebemos aquilo que Ele merece, porque Ele já recebeu aquilo que nós merecíamos. Ajuda-nos a cada dia a aceitar este sacrifício que foi feito em nosso favor. Amém. Recebendo Jesus em nossa vida, para que quando o Senhor olhar para nós, não nos veja como somos, mas veja ao teu Filho Jesus Cristo. Amém. Conduza-nos nas atividades desse dia. Que o teu nome seja honrado em nossa vida. Que o teu nome seja glorificado em cada um de nós. Amém. E que cada dia estejamos mais perto de Jesus. E quando Ele voltar, estejamos prontos para ir com Ele.
Amém. Dá-nos a tua bênção, prepara-nos para o teu santo dia e usa-nos para a glória e louvor do teu nome, para espalhar a outros a mesma esperança que temos no coração. É o que nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus.